7 semanas esse caso e vocês são uns guerreiros, porque a gente acompanhou, quem acompanhou comigo até aqui essa história, a gente fica impressionado com a quantidade de códigos éticos violados aqui, porque são massivamente numerosos. E essa situação, ela não se restringe a apenas esse quadro que nós estamos vendo aqui de terapeuta e paciente. Embora seja incomum ouvir histórias desse tipo relacionados a essa área, essas situações se repetem em muitas outras circunstâncias, e muitas vezes através de um romance, através de um relacionamento conjugal, extraconjugal, de um namoro. Então, muitas vezes, em várias dinâmicas de relacionamento, uma situação como essa pode se refletir durante décadas, o que infelizmente é muito triste e é lamentável, porque a consequência de perder a vida inteira porque você esteve nas mãos de outra pessoa faz com que você sinta que não teve propósito, ou então que perdeu o seu propósito, ou então que não valeu nada a pena, porque você foi usado por outro. E isso é muito triste de se ver quando você está analisando essa situação em retrospecto, como esse caso que foi repartido em 7 partes. O Ike usou o Marte para realizar seus sonhos e aspirações não alcançadas, principalmente porque o Marte tinha um pote financeiro que ele jamais poderia ter. E para que ele conseguisse fazer isso sem que houvesse problemas, ele removia as barreiras que pudessem interferir. E nesse caso era a família, porque a família ia alertar, ia falar, olha, isso não está certo, isso passou dos limites, esse homem está indo longe demais. Então ele se aproveitava da fraqueza e explorava isso até desenvolver um vínculo máximo de dependência, onde ele se tornava o centro da vida de seus pacientes. A necessidade de ser engrandecido e de se sentir importante, principalmente com as fotos que ele precisava tirar com as celebridades, era muito gritante. Tanto é que a gente pode analisar aqui que no começo o Ike era incrível o jeito que ele se comunicava com as pessoas, o jeito que ele falava, ele era engraçado, todo mundo gostava de estar em sua companhia. Mas no final, os convidados, as pessoas não suportavam mais estar perto do Ike, porque ele só falava das suas falsas conquistas, porque ele só falava de si mesmo, o quanto ele era poderoso, o quanto ele atendia e o quanto ele fazia. Então o próprio carisma dele se perdeu no seu eu, que ficou enorme ao longo dos anos. E é muito interessante porque numa relação terapeuta-paciente, o cuidado tem que ser muito grande. E o meu cuidado, ele é extremo, principalmente para impedir que um paciente cruze a linha. E é uma observação que eu aprendi através da prática, com o tempo, e eu precisei aprender a ser mais duro do que normalmente eu sou. Porque eu sei, já tive pacientes que se não fossem estabelecidos limites, eles poderiam sair de um vício e ir para o outro, que no caso seria eu. Então essa consciência é uma consciência que eu tive desde o início, mas eu fui aprimorando ao longo do tempo. Só que quando a gente fala do Ike, a premeditação, o aliciamento nessa história toda é particularmente assombrosa. E a sensação de culto, de seita aqui é muito forte. Porque o aspecto manipulador e de convencimento do Ike é o mesmo de um líder de seita. E ele conseguia fazer com que seus pacientes chegassem nesse nível extremo de subserviência. Várias situações que foram narradas aqui, que foram faladas, são extremamente humilhantes, degradantes. Ele colocava seus pacientes numa situação de vergonha que fazia com que eles ficassem algemados ao seu poder e ao seu controle. Então, quanto mais humilhado eles fossem, mais poder ele teria sobre eles. Então ele ganhava a admiração e a confiança do paciente, inicialmente através de um progresso, e depois ele promovia todo um regresso. Hoje tem muito isso, a pessoa te oferece uma solução, mas os objetivos dela são te colocar em cativeiro. E a terapia em si é um lugar de poder, e a administração desse poder precisa ser feito com cuidado. Qualquer um da área de aconselhamento precisa saber disso e tem que saber disso. E é interessante que no fim do relacionamento deles, você pode sentir que o Ike já tinha um nojo muito grande do Marte. E esse nojo que ele passou a desenvolver, que ele passou a ter, foi crescendo com o passar dos anos, porque eu acredito que dentro dele ele ficava indignado com a situação degradante que o Marte se permitia estar. Então, por mais que ele fosse o causador disso tudo, o seu lado racional, o seu outro lado, sabia que aquilo era errado e sabia que aquilo era feio, que era um aspecto feio. Isso gera raiva, gera indignação. Muitas vezes a pessoa que te controla,
Ela gosta de te controlar, mas ao mesmo tempo ela tem raiva e nojo de você, porque ela olha e fala, seu fraco, como que você não consegue se defender, como que você não consegue lutar, como que você não consegue fazer isso. E ela começa a ver esse indivíduo, que foi o caso do Ike, como um servo desprezível, um servo que não tem valor, um servo que não tem nada. Você não merece nada, seu sujo, seu imundo. Os sentimentos são de indignação extrema. Eu acredito que o Ike já estava por aqui com Marte e chegou em um ponto em que a sensação mais prazerosa era transmitir esse sentimento de desprezo. O quanto eu te desprezo, o quanto eu te renego, o quanto eu quero você longe de mim e você não é digno de receber uma ligação minha sequer. Eu sei que você tá esperando uma ligação minha, porque o Ike sabia, ele sabia, mas ele não quis ligar, porque ele não tava mais suportando, ele tava com nojo extremo. Se fosse uma questão de vida ou morte, o Marte dependesse do Ike para alguma coisa urgente, com certeza ele teria partido. Porque no fundo, ninguém gosta de quem não se dá valor, ninguém gosta de quem não se dá respeito. Você pode analisar no seu próprio círculo, na sua vida, nas suas lembranças, nas suas memórias, aquela pessoa que fica sempre se menosprezando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo, eu não faço, sou um derrotado, eu sou um coitado. Você ouve isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro você já não quer mais ouvir, no quarto você quer distância, você não suporta, porque ninguém gosta, ninguém não faz bem você ver uma pessoa se humilhando o tempo todo. E embora o Marte não fizesse isso falando mal de si mesmo, ele fazia isso através do seu comportamento subserviente. Se você está numa situação parecida ou pior que a do Marte, eu quero te dizer que a pessoa que está no poder, que a pessoa que está no comando na sua vida, que a pessoa que está dizendo para você vai, fica, fala, para, desiste, avança, eu quero te dizer que ela sente exatamente tudo isso que eu acabei de descrever. Ela sente tudo isso de você. Agora o Marte é um outro ponto, porque a baixa autoestima, a vulnerabilidade, fez com que ele caísse numa cilada. E pessoas vulneráveis são aquelas que muitas vezes precisam dar uma chance para si mesmas, porque é muito conveniente abrir mão do controle, para deixar o outro decidir, o outro fazer, o outro comandar, porque a princípio eu me sinto seguro, há uma falsa sensação de amparo, mas esse controle só revela que eu sou um objeto, que eu sou uma ponte ou tapete para alguém passar e fazer o que quiser. O começo da relação deles foi repleta de flores e cores, mas com o tempo a falsa estrutura começou a ceder, porque ela não dura muito tempo. Nenhuma farsa permanece estável, a menos que o enganado se permita continuar acreditando no engano. E às vezes, quando nós estamos em um lugar em que tudo funciona, a gente quer ficar ali, porque é maravilhoso. Porque quanto menos responsabilidade tivermos, haverá menos pressão, menos prazos, menos fardos e mais garantia de que eu ficarei isento da culpa. Mas isso não é verdade. Filhos que sofrem excesso de controle dos pais na infância, quando se tornam adultos, ou eles ficam subservientes ou não lidam bem com a autoridade. Países que enquadram um regime de maior ou total controle sobre sua população são os que mais gastam com medicamentos para lidar com tristeza, sem contar que normalmente esses países são os que mais têm pessoas que tiram sua própria vida. Para tudo existe um limite, não pode haver centralização de poder, não pode existir uma autoridade absoluta. O mesmo que julga não pode ser o mesmo que investiga, que processa e que prende. Se você vive isso na sua vida pessoal, romântica, familiar ou social, é porque algo está errado. Ou você está dando mais poder do que deveria a um terceiro, ou esse terceiro está usurpando o que não lhe é de direito. E eu sei que hoje em dia as pessoas estão mais preguiçosas e quanto mais ficarem assim, mais fracas ficam, porque no fim, mesmo que queiram resistir, não poderão lutar, porque será tarde demais. Comece assumindo o controle das pequenas coisas. Não se acomode em alguém, não se acomode no sistema. Eu sei que nadar contra a correnteza dá trabalho. Todo mundo vindo enquanto você está indo, ninguém quer se sentir sozinho. E dá vontade mesmo de fazer o que os outros estão fazendo, porque ali eu vou fazer parte da maioria e a princípio dá certo. Eu não preciso me opor, questionar, perguntar, eu deixo de fazer porque não é conveniente para os outros. Mas quando você dar um basta e promover um romper, tudo vai mudar imediatamente e instantaneamente. Você é o único que pode retomar o caminho e ocupar o seu lugar.
Ai, pessoal, quero muito agradecer vocês. A gente tá aqui, mais esse trabalho aqui no canal. Vou dizer que não foi fácil esse trabalho de pesquisa, vocês não têm noção de como é difícil fazer a tradução, mas eu agradeço demais por todos que acompanharam e por todos que estão aqui desde o comecinho desse caso, e eu espero que vocês tenham aprendido e refletido o quanto isso acontece nos nossos dias e muitas vezes a gente nem se dá conta. Agradeço os comentários, os incentivos, agradeço o envolvimento, isso fortalece, isso ajuda, isso faz com que esse canal vá pra frente. Eu sou muito grato a vocês. Se você quiser saber mais do meu trabalho, conheça meu livro Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, mas se você quiser adquirir pelo meu site, o frete é gratuito, você ganha marcadores, um pôster exclusivo, livro autografado se você quiser, e esse livro conta uma história incrível de um rapaz que se vê preso em uma série de maldições hereditárias, e ele precisa enfrentar um serial killer que está se escondendo em sua própria casa, e aí tem muitas reviravoltas e você vai se surpreender com essa história. Se você tem Instagram, você pode me seguir por lá, Gustavo M Psicanalista. Eu também tenho conta do Bom Perfil. Conheço também o canal de Cortes, lá tem as análises que eu faço no fim de cada caso, então tenho certeza que você vai poder ouvir muita coisa, tem muita análise bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado do Gustavo Report. Meu objetivo nessa série é trazer histórias muito profundas e com uma investigação muito bem detalhada, então tem muita coisa boa vindo por aí. E a gente se vê no próximo caso, e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!